Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Flávio e nós vamos estar aqui falando um pouco sobre oratória, a importância da oratória. Fale bem, conquiste pessoas, é o título da nossa aula, do nosso treinamento. E você é muito bem-vindo a realmente estar aqui comigo para eu poder falar um pouco desse tema maravilhoso. Você que tem dificuldade de falar em público, você que quer desenvolver a sua oratória, quer aprender a se expressar melhor, quer colocar suas ideias, quer desenvolver no seu trabalho, você que precisa falar muito no seu trabalho e você sente que precisa desenvolver mais a oratória, ou até você gostaria muito de realizar alguns sonhos, de dar uma palestra melhor, fazer uma ministração melhor, uma pregação, algo que realmente você sabe que sem a oratória você não vai conseguir. Então eu estou aqui para te ajudar. Preste bastante atenção nessa aula que é muito simples, muito prática e já vai anotando as dicas que eu vou dar para você sobre a oratória que realmente são muito importantes aqui. Então vamos iniciar aqui nossa aula e o que a gente vai aprender aqui nessa aula de oratória? O que nós vamos aprender? Esse nosso treinamento ele é dividido aqui em 5 pilares, que são mentalidade, dificuldades, técnicas e ferramentas, alguns exercícios e vamos para a prática, né? Como fazer? Eu vou dar algumas dicas aqui de como fazer discurso, apresentação, palestras, pregações para você que é da igreja e gosta de pregar e ministrar, e é muitas vezes chamado a fazer isso. Reuniões, como você vai conduzir reuniões e abordagens em geral, seja elas de qualquer tipo. Essa primeira aula, nós vamos focar na mentalidade, nas dificuldades, tá bom? Nessas dois pilares, nessa primeira parte. Primeira parte, então, mentalidade. O que a gente pode falar sobre mentalidade? A mentalidade, se você não entender que a mentalidade faz parte da oratória, que você só vai desenvolver a sua oratória quando você aprender a mudar a sua mentalidade. Então essa mentalidade que, não sei falar, eu sou muito tímido, eu tenho medo, eu tenho pavor, você precisa agora trabalhar isso na sua mente, sua forma de pensar, a sua forma de se comunicar internamente, dentro de você. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui, tá bom? E depois algumas dificuldades, que são as principais dificuldades, os principais medos e travas das pessoas, né? Timidez, medo, ansiedade e vergonha. Nós vamos falar isso. Não adianta eu passar aqui técnicas, exercícios, sem antes a gente falar um pouco dessa parte introdutória, que é muito importante, é o pilar, a estrutura básica para todo bom orador. Tá bom? Então, por que é tão importante a gente falar sobre oratória? Por que é tão importante? Porque vai te dar mais confiança. A pessoa que fala bem, uma pessoa que se expressa bem, ela é mais confiante. Falar com confiança e clareza com qualquer pessoa. Isso vai realmente mudar a sua forma de ser visto pelas pessoas e você também se enxergar. É importante você aprender a falar bem, influenciar pessoas. Todo bom orador, ele consegue influenciar pessoas. Talvez você não consiga conquistar clientes, conquistar pessoas, aquelas que você tanto desejaria estar mais perto. Se você tiver uma boa oratória, você vai atrair elas com ferramentas, com desenvoltura, muito mais fácil. A oratória vai te ajudar a você vencer os seus obstáculos. Você vai aprender a falar sem medo, conquistar bons relacionamentos. Toda pessoa que fala bem, ela é desejada pelos outros para ter bom relacionamento, para se relacionar, para conversar, para fazer negócios, para estar perto desta pessoa. Então, quem não gosta de estar perto de uma pessoa que fala bem, né? Liderança. Se você aprende a falar bem, se você tem uma boa oratória, você vai desenvolver naturalmente ferramentas e essa virtude de ser líder, que nada mais é do que serviço, respeito e autoridade. O bom líder, ele sabe falar e conquistar novos desafios, oportunidades para você e seus objetivos. Por isso é tão importante a gente estudar sobre oratória. Eu espero que eu tenha convencido você nessa rápida abordagem aqui, dessa aula sobre oratória, a importância
E porque você está aqui é muito importante. Parabéns para você que está tirando o seu tempo aí para poder ouvir um pouco dessa aula. Nossa aula, como você já percebeu, é bem direta, bem simples mas bastante eficaz. Bom, na área pessoal, por que temos que desenvolver a nossa oratória? Para você que trabalha falando com o público, com pessoas, se você vai melhorar o seu desempenho, você vai melhorar realmente o seu poder de abordar e persuadir as pessoas quando você desenvolver a sua oratória. As pessoas vão ver que você vai demonstrar e você vai passar para elas mais confiança quando você desenvolve a sua oratória. Fortalecer sua rede de amigos e transmitir ideias com clareza. Com clareza. Não adianta você ter boas ideias se você não souber transmitir com clareza, que fique claro para as pessoas, seja elas quem forem, alunos, clientes ou pessoas que você está liderando. Se você não tiver clareza na sua comunicação, então você não vai conseguir atingir seus objetivos. Na área ministerial também, para as pessoas que trabalham servindo, seja na igreja, seja no hospital, na escola. Então a área de oratória é primordial você desenvolver isso para ser requisitado. A pessoa que fala bem, ela recebe mais convites, ela é requisitada, todo mundo quer ouvir ela. Ela vai transmitir seus conhecimentos com mais clareza, vai fortalecer a sua imagem, ajudar e abençoar pessoas, vai abrir portas para você e você vai também desenvolver a arte de improvisar. Improvisar para você não vai ser algo tão difícil, porque quando a gente aprende a arte da oratória, nós vamos desenvolvendo ferramentas e uma dessas ferramentas é a improvisação. Eu estou aqui um pouco na frente, né? Mas vou passar para cá minha câmera, talvez fique melhor. Aí, passei para cá, para você ver que eu estou escrevendo ali, tá bom? Bom, o que mais a gente pode falar aqui sobre a oratória? Eu já dei algum conteúdo aqui para vocês, já mostrei algumas coisas, mas vou falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho do que... como eu era. Na verdade, eu era uma pessoa muito tímida, muito medrosa, uma pessoa que eu era muito magro e eu tinha vergonha da minha magreza. Eu não conseguia falar em público. Eu tinha uma dificuldade muito grande em falar para as pessoas, falar com mulheres. Para mim era quase que impossível. Eu suava frio, eu ficava nervoso, as mãos gelavam, a voz não saía e aquilo me incomodava bastante. E foi aí que eu decidi mudar isso. Certa vez, quando eu estava estudando na universidade, eu fui fazer uma apresentação. Aquela apresentação foi tão difícil para mim que eu suei, eu não consegui falar quase nada. E foi horrível a minha apresentação. Quando eu terminei minha apresentação, o professor meio que zombou de mim, os alunos riram, e aquilo foi terrível para mim. Até que um dos meus colegas me disse: rapaz, Flávio, por que você ficou tão nervoso? Você é bem melhor que essa turma, que essas pessoas que mangaram de você. E daí aquela palavra daquele meu colega mexeu muito comigo. E eu pude ver que realmente eu não precisava ser daquele jeito. E aquele dia foi um divisor para mim. Eu decidi que eu iria aprender a falar em público. Eu não iria mais ter medo. Eu iria enfrentar esse desafio de vencer a timidez, de não ter mais vergonha e medo de falar em público. Foi um desafio para mim, mas... aqui vai, para você também, que tem essa trava, essa vergonha, esse medo. Se desafie. Desafie-se a você mesmo pelos seus defeitos, pela sua dificuldade e caminhe junto agora nesse processo de querer aprender a falar em público, de desenvolver isso na sua vida. Essa é um pouco da minha história. Eu era muito medroso, muito tímido, não conseguia falar em público de jeito nenhum, de jeito algum. Então, como? Um pouquinho da minha foto, eu era garoto, novinho, eu era muito magrinho e as pessoas na escola mangavam de mim, os colegas na escola, eu era muito baixinho. Hoje eu tenho 1,85 m, eu não sou tão baixinho, cresci, mas na escola, quando eu era criança, adolescente, eu só fui crescer depois
quando eu fui mais jovem, mas por ser o menor da turma, eu era sofria, né, um pouco, e aquilo realmente mexia comigo, travando-me mais ainda para poder falar em público. Mas hoje quem é o Flávio? Hoje eu sou músico, eu toco vários instrumentos. Hoje eu sou um pastor, eu sou pastor voluntário de uma igreja aqui na minha comunidade. Eu ministro a palavra de Deus, eu faço palestras, eu ensino aos adultos, ensino jovens. Estou sempre sendo requisitado para falar. E eu também sou engenheiro, eletricista, trabalho também liderando pessoas, liderando equipes, liderando homens, planejando atividades de alto risco, e eu falo diariamente para muitas pessoas, sou requisitado para ensinar a elas, dar palestra, enfim, aquele medo de falar em público eu já não tenho mais. Existe um certo receio, mas não como antes. O medo de falar em público é normal, a gente fica naquela preocupação, naquele preparo que é saudável, mas nada que me deixe ansioso, angustiado como antigamente. Com uma boa preparação e com as ferramentas que você hoje aprende a usar, você consegue desenvolver então a sua oratória, fazer sua palestra, ensinar de uma forma mais fácil. E são essas ferramentas, esse aprendizado que eu quero passar para você aqui, é o meu intuito para te ajudar. E assim como eu era tímido, assim como eu tinha essa dificuldade, hoje eu sinto nessa missão de ajudar pessoas que eram como eu, a falar bem, a se expressar melhor. Por isso que aqui eu estou e quero ensinar um pouquinho para você sobre como foi essa minha transformação, para que você possa aplicar também na sua vida. Uma das coisas que era muito difícil para mim era falar com mulheres, porque eu era muito tímido. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, uma esposa linda que eu amo e admiro, tenho 2 filhos e um sonho realizado. Porque eu aprendi a desenvolver melhor a minha oratória, eu conquistei um sonho de casar e ter uma família. Talvez você ainda tenha esse sonho e não se realizou porque você tem vergonha, você acha que não é capaz, você acha que isso não é para você. E eu quero dizer também que a pessoa que desenvolve a oratória, ela pode realizar sonhos, conquistar pessoas, assim como aconteceu comigo, e eu quero que aconteça com você também. Então vamos falar um pouquinho agora dos pilares que eu falei para você. Bom, um dos pilares é a mentalidade. Mentalidade. Se você não acreditar que você é capaz de falar bem, realmente vai ser difícil você desenvolver a sua oratória. Então a sua forma de pensar vai fazer toda a diferença se você quer realmente desenvolver a arte da oratória em sua vida. Comece a mudar a sua mentalidade, comece a acreditar que você é capaz, comece a acreditar que você pode sim mudar, ser um bom palestrante, ser um bom líder, alguém que fala bem, e vence essa dificuldade. Comece mudando a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar isso na sua vida. Se você não começar pela sua mente, jamais a sua boca vai expressar aquilo que você deseja. Porque a boca vai expressar aquilo que está na sua mente. Então, se sua mente for trabalhada de forma que você acredite que é um bom orador, então vai ficar mais fácil para você. E como é então que a gente muda a nossa mentalidade? Primeira coisa é a gente então refletir sobre isso. Você parar para refletir, porque talvez você não fala bem, porque você acredita no que os outros dizem. Os outros já falaram que você não fala bem, ou você mesmo, dentro de você, há uma crença de que isso é difícil para você. Isso é difícil. Falar em público para mim é muito complicado. Falar em público para mim é algo muito difícil. Se você não romper essa barreira, esse obstáculo dentro de você, jamais você vai aprender a falar em público. O primeiro desafio para você é mude a sua mentalidade, mude a sua forma de pensar. Como eu mudei minha mentalidade? Vou então dar o meu testemunho. Como eu fiz para mudar a minha mentalidade? Quando eu falo mudar a mentalidade, é você tirar seus
os seus conceitos já estabelecidos dentro de você, as suas estruturas que dentro de você acha que já estão consolidadas. Então você precisa crescer, ter esse desejo de evoluir, de crescer mentalmente, com maturidade. E jamais você vai aprender a falar bem e ter uma boa oratória se você está com as mesmas ideias, se você está com aquela mesma mentalidade de que não consegue mudança, de que você não é capaz, de que é difícil para você, só os outros que conseguem. Então você precisa mudar essa forma de enxergar a sua realidade. Foi o que eu fiz comigo. Naquele dia que o professor zombou de mim, eu fiquei me sentindo muito mal pela apresentação, eu decidi no meu coração que eu não queria mais ser daquele jeito. Foi aí que eu comecei, então, a pesquisar, a ler bastante. Um bom orador, ele tem que ter conteúdo para falar. E o conteúdo para mim veio como? Quando eu comecei a ler mais. Lendo mais, você vai aprender a falar melhor. Então eu comecei a ler, principalmente a Palavra de Deus, a Bíblia, que é o meu livro favorito, e também outros livros que me ajudaram nessa trajetória de desenvolver a minha comunicação. Você precisa, então, realmente desenvolver a arte da leitura, desenvolver o desejo de querer ler mais. Fazendo isso, você vai mudar a sua mentalidade. Ouvir também é uma boa dica para você mudar a sua mentalidade. Agora, ouvir coisa boa. Não é você ficar ouvindo só aquelas músicas de TikTok, aquelas coisas, aquelas dancinhas, músicas que não agregam nada, não enriquecem nada. Ouvir coisas boas, ouvir aulas, audiolivros, ouvir mensagens, ouvir instruções. Você ouvir pessoas discorrendo, pregando, falando e ver como elas agem, ver como elas falam, ver as ferramentas que elas utilizam para que você consiga entender, poxa, olha como esse cara fala bem, essa pessoa fala bem, e eu vou aprendendo. Quando a gente enxerga os outros fazendo, a gente aprende também, porque nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos lendo, nós aprendemos enxergando, ouvindo e lendo, estamos assimilando e mudando a nossa mentalidade. Então, meditar, refletir e você se esforçar internamente para mudar a sua mentalidade, acreditando que você realmente é um bom orador. Ouvindo, as pessoas querem falar, mas não sabem ouvir. Se você não sabe ouvir, se você não está sentando para aprender, jamais você vai ser ouvido pelos outros. Porque o bom palestrante, o bom orador, ele é humilde para também saber ouvir, para também saber aprender. Então a gente está sempre aprendendo. O bom orador está sempre aprendendo, buscando conhecimento, estudando, vendo as dicas, vendo o que ele pode melhorar. Jamais pense que você sabe tudo. Nós somos eternos aprendizes. O bom orador está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Observe os outros pregadores, os outros oradores, como eu já falei. Veja as ferramentas que eles usam. Veja como eles portam a sua voz, eles se colocam, a postura, os gestos, como eles agem. Tudo isso está te ensinando. Não é por acaso que eles são bons oradores, porque eles sabem ferramentas, eles sabem como utilizar algumas técnicas, como impostarem a sua voz, como exercerem o tom na postura certa, o volume. Tudo isso é importante na arte da oratória, que você vai aprendendo observando. E você aprende realmente quando você olha com os olhos, não somente para ouvir por ouvir, mas ouvir para aprender, observar e assimilar. Fazendo todas essas coisas, você está mudando a sua mentalidade. Mudar a mentalidade tem muito a ver com a forma como você pensa. Existe uma frase de James Hunter que ela diz assim: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e o caráter torna o seu destino. O que isso quer dizer? Se você quer mudar o seu destino para um bom orador, para alguém que fala bem, você
tem que começar a mudar os seus pensamentos. Porque mudando os pensamentos, a gente vai ter ações diferentes. E, consequentemente, com ações diferentes, aqueles nossos hábitos que a gente quer mudar, aqueles hábitos que não nos faz crescer ou progredir, eles vão deixando de existir. E vamos formando novos hábitos que tornarão em nós uma estrutura, um caráter diferente, moldando o nosso destino. Todo destino, ele começa na mente, na mentalidade. Você nunca irá para um lugar sem antes a tua mente ter chegado lá. Todo lugar que você se planeja ir, toda viagem que você desejou ir e foi, primeiro nasceu na sua mente, nasceu no seu coração. E aí, a partir desses pensamentos que você tomou ações, criou seus hábitos e você moldou o seu plano para que isso viesse a acontecer. Então, esse plano para você, de você falar bem, você ser um bom orador, de desenvolver a sua oratória, começa dentro da sua mente, nos seus pensamentos, você começando a pensar e enxergar dessa forma. Aqui está um ciclo que eu coloco aqui para que você possa entender como funciona isso. Se você ver bem, no pensamento, a gente tem aqui o pensamento. E todo pensamento, ele gera em nós um sentimento, certo? Você pensa, por exemplo, estou triste, vem aquele sentimento de tristeza. E por você se sentir triste, você vai ter uma ação de querer fugir, de querer dormir, de querer não querer falar com ninguém, ou brigar com alguém. Enfim, o sentimento ele vai gerar você fazer uma ação. Essa sua ação, consequentemente, lhe dá um resultado. Porque toda ação tem um resultado. E esse resultado, ele cria um hábito dentro de você. Quando você está habituado a fazer algo rotineiramente, é natural que você pense sempre nisso. E aí você recomeça todo o ciclo. Todo o ciclo. Ele começa no pensamento, vai para um sentimento, ele passa para uma ação que lhe dá um resultado e cria esse hábito. Se você está vivendo sempre um hábito que você não gosta e você queria mudar esse hábito, por exemplo, você quer emagrecer. Toda pessoa que deseja emagrecer, ela tem que começar na mente, no pensamento. Eu posso mudar. Eu consigo emagrecer. É impossível você querer mudar o seu hábito partindo direto para o resultado. Não tem resultado sem ação. Não tem resultado sem ação. E a ação, ela vem de um sentimento causado por um pensamento. Tudo em nossas vidas que nós queiramos mudar um hábito, vai partir de uma mudança de pensamento. Então, aqui, se você quer mudar o seu pensamento, a sua forma de enxergar a oratória, você começa pensando que você realmente é capaz e pode fazer isso. Outro exemplo aqui, a pessoa pensa, eu sou tímida. Consequentemente, ela vai gerar um sentimento de tristeza. A ação dela vai ser se esconder. O resultado para isso é que ela não vai se desenvolver. Ela não vai se desenvolver. E, consequentemente, ela vai fugir das pessoas. Vai fugir de uma forma que ela não vai se desenvolver. Ela foge constantemente das pessoas e ela vive esse ciclo aqui repetitivamente, sem poder realmente fugir disso. Então, como a gente vence isso? É mudando o nosso pensamento. Mude a sua forma de pensar e enxergar as coisas, que você vai quebrar esse ciclo. Você precisa entender também que o bom orador, ele não é só talento. Muitos pensam que a pessoa fala bem, ela nasceu com esse dom, ela tem esse talento que já está no sangue dela. Claro que tem pessoas que têm um talento natural para ser um bom orador, para falar bem, já tem a postura, já tem voz. Mas eu quero dizer para você que isso é uma porção muito pequena. Porque todo bom orador, na verdade, ele treinou de alguma forma. Seja os que têm talentos naturais, ou seja os que simplesmente conseguiram essa
essa característica de falar bem pelo treino. Então, se você hoje não fala tão bem, é porque você não treina corretamente. Ou você não treina, ou não tem ninguém para te ensinar. Então, eu estou aqui para lhe treinar. Eu estou aqui para dizer que você é capaz e você pode realmente sim desenvolver a sua oratória. Talento, um bom orador não é só talento, é treino. Treine, faça os exercícios, pratique, veja as ferramentas que eu vou passar para você e você vai sim ser também um bom orador. Sua timidez é fruto dos seus pensamentos. Eu sou tímido, não consigo falar. Claro, porque você não ainda parou para pensar diferente. Você ainda não acredita que você é capaz. Essa timidez que você tem de falar em público, o seu medo, é fruto então de pensamentos que estão dentro de você. E a partir de hoje, se você entender isso e começar a mudar essa sua forma de pensar, você vai aprender então a vencer a sua timidez. Vencer a sua timidez. Sua timidez também pode ser fruto dos seus traumas passados. Fruto dos seus traumas passados. Talvez no seu passado você teve experiências ruins ao falar em público, ou até na sua família. Quando você falava, as pessoas mandavam você calar a boca. Talvez seu irmão, talvez sua mãe, talvez seu pai, ou alguém próximo, talvez sua professora na escola, dizendo aquele famoso: cala a boca, menino, cala a boca, menina. Você não sabe de nada, você não fala nada que preste. E isso foi traumatizando você, ao ponto que você acredita naquelas palavras. Talvez a sua timidez, a sua dificuldade de falar em público é um trauma antigo que está aí dentro de você. Lembra da história que eu falei lá quando eu estudava? Se eu tomasse aquela história e não desejasse vencer aquilo, eu estaria traumatizado. Até hoje. Eu ia assimilar aquilo. Realmente, eu não sei falar. Realmente o professor está certo. Então eu não iria me desenvolver, eu não iria me tornar hoje que eu sou, eu não iria ser um engenheiro, eu não iria ser um palestrante, um pastor, eu não iria me casar, eu iria talvez até hoje me remoendo com aquele trauma, mas eu não me deixei vencer. Eu decidi que eu conseguiria vencer e conseguiria falar em público. Essa minha decisão mudou totalmente a minha vida. Talvez a sua timidez é fruto dos seus traumas passados. Seus traumas passados não são maiores que você. Como essa figurinha aqui do elefante, que ele nem sabe que é tão forte, né? O elefante, ele tá preso aqui a uma cadeirinha, mas a cadeira, para ele não é nada, porque ele é muito mais forte que essa cadeira. E às vezes somos nós, quando estamos amarrados a traumas passados, a coisas antigas, e a gente simplesmente ignora o nosso poder, ignora que realmente nós somos muito mais fortes do que qualquer trauma que possa existir nas nossas vidas. Bom, sua timidez, ela é, como já falei, fruto dos seus pensamentos. Mude então a sua forma de pensar, mude os seus pensamentos. Essa é a nossa dica sobre como vencer a timidez, e eu espero que você tenha entendido essa parte da timidez. Vamos falar agora sobre o medo. Eu tenho muito medo de falar em público. Ah, Flávio, eu tenho pavor quando me convidam para falar alguma coisa. Seja em qualquer lugar, até em casa mesmo, quando as pessoas pedem para falar. Eu não sei por que a gente então tem tanto medo de falar em público, né? Por que a gente tem tanto medo? Quero dizer para você o medo. O que é o medo dentro da gente, né? O medo, ele é uma reação que acontece dentro de você por causa de algo desconhecido ainda na sua mente. Nós geralmente temos medo de algo que a gente nunca viu ou desconhece o funcionamento. Então você tem medo de falar em público porque a sua mente ainda não conhece os caminhos, porque você ainda não trabalhou isso dentro de você. Se você vai para um lugar e está tudo escuro, você é de noite e não tem ninguém por perto, você realmente vai ficar com medo, porque você não está enxergando nada, você não está sabendo o caminho, você não sabe o que pode acontecer ali, então a gente fica com medo.
Então, nosso medo de falar em público muitas vezes é porque está tudo escuro em nossa mente. As ideias estão confusas, você não tem as ferramentas, as coisas não estão bem claras para você ainda. Então, o seu medo de falar em público é porque você não pratica ainda o suficiente para deixar você de uma forma mais confortável e em confiança. Falar em público para você é algo desconhecido, então por isso você tem medo. Você tem medo porque não é uma coisa comum para você. Você tem medo porque é algo que você ainda não realmente exerce de uma forma prática, de uma forma repetitiva. Quanto mais você falar em público, mais vai ficar mais fácil para você. É algo desconhecido, então por isso que você tem medo. Vou fazer uma ilustração aqui. Por exemplo, se você está numa floresta escura e você não tem nenhum guia, você não tem ninguém para lhe mostrar o caminho. Está tudo escuro, você não vê nada, nenhuma lâmpada, nenhum celular. Consequentemente, você vai ficar com medo. Você começa a ouvir o barulho dos lobos, os animais uivando, e você fica com medo. Bem assim, é uma mente que não sabe os caminhos para falar em público. Ela fica perdida. Mas, quando amanhece, você vê a luz, você vê o caminho, alguém aparece, e aí, o caminho é por aqui. Venha por aqui que eu vou lhe mostrar a saída dessa floresta. Quando fica tudo claro, você começa então a trilhar o caminho. Quando existe alguém para lhe ajudar, para lhe mostrar como se deve fazer, então fica mais fácil para você. Então eu estou aqui para justamente te mostrar o caminho, mostrar as ferramentas, mostrar para você exercícios que vão te ajudar a você falar em público melhor, a você praticar em casa. Esse meu treinamento, você pode fazer tudo em casa, praticando no espelho, praticando, gravando no seu celular, você praticando até com um amigo, com a família, para você, na hora de for realmente na prática, na real, no seu trabalho, na sua igreja, na escola, seja onde for, na faculdade, você fazer realmente melhor. Assim como funcionou para mim, funciona com qualquer pessoa. São exercícios simples, práticos e mexem com a sua forma de pensar e vai mexer com sua estrutura. Essa primeira aula nós finalizamos por aqui e realmente muito obrigado por ter ouvido. Se você está até aqui participando, parabéns. Nós vamos ter mais aulas. Se você quer adquirir e continuar com as próximas aulas, é só você buscar aqui, se inscrever, adquirir o resto do treinamento, onde a gente vai estar passando os outros pilares, que são exercícios, que são as práticas e que vão te ajudar realmente a você mudar a sua oratória. Muito obrigado, espero te ver nas próximas aulas. Até a próxima então, se Deus quiser. Um abraço para você.